Hoje nós vamos estar dando seguimento a esta revista tão importante que fala sobre os evangelhos. E nas 3 últimas lições, nós estudamos um pouco sobre o evangelho de Mateus. E hoje, na lição de número 4, nós vamos estar dando início, então, ao segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos, que denomina que é o evangelho do servo. Quantos aqui são servos? É desse jeito. Vamos ver se nós somos servos mesmo, né? Vamos dar início aqui a esta palavra e este ensino. Eu fiz aqui uma comparação aqui desses, porque eu não vi nenhum dos professores fazendo isso ainda. Então, é bom a gente ver um pouco sobre a visão desses 4 evangelistas que eles tiveram a respeito dos fatos, dos acontecimentos, das histórias, das descrições que cada um viu de alguma maneira. Então, eu coloquei aqui esta comparação e como exemplo Cristo prefigurado no Apocalipse, que também, se a gente for lá ler o livro de Ezequiel, nós vamos ver também sobre estes animais, que no livro de Apocalipse, como o leão, ele é o rei dos animais, Jesus é descrito também lá como o rei. Mateus descreve muito bem, ele fala no seu evangelho, descreve Jesus como o rei dos judeus. O segundo animal descrito em Apocalipse é o novilho, ou é um gado, né? Ou o touro. Que é o papel desse novilho? Ele servia de sacrifício, né, aos homens. Então Marcos descreve Jesus como este servo, aquele que veio para fazer a obra de Deus, para servir. No terceiro animal, ele viu um rosto como de um homem. E no terceiro evangelho, Lucas descreve Jesus e descreve isso fielmente, nós vamos ver mais para frente. Ele descreve Jesus, a humanidade de Cristo. Então ele descreve ele como o filho do homem. E o quarto animal visto é uma águia, né? A águia que voa acima dos céus, uma águia que está acima das coisas da terra, e é o que João descreve no seu evangelho. Ele descreve Jesus ali. Você vai ver que o relato de João também é totalmente diferenciado dos outros 3, dos evangelhos sinópticos, né? Evangelho sinóptico, que você já sabe que sim significa a mesma, e ótico é a mesma ótica ou a mesma visão, é o mesmo parecer. Aquilo que parece que foi descrito, parece que tendo a mesma visão. As pessoas tiveram o mesmo local de visão. Eu coloquei aqui, qual que é o propósito de cada escritor? Mateus, por exemplo, ele escreve para os judeus, por isso que o Antigo Testamento ele é citado em muitos dos casos, ali Mateus cita o Antigo Testamento. Marcos, ele escreve para quem? Marcos escreve para os romanos, né, que era o mundo, era a maior potência da época, eram os romanos, ele escreve para aquele povo. Lucas, que é diferente, já escreve aos gregos, e ele é uma carta dedicada a esse Teófilo, que talvez fosse um oficial romano de grande patente e que era amigo, companheiro, talvez Lucas o ganhou, e agora ele escreve a esse homem. E João, ele escreve para a igreja, de uma maneira geral. João faz uma escritura para a igreja. Qual é a ênfase aqui de cada um desses escritores aqui? Mateus ele centraliza mais naquilo que Jesus falou, nos sermões que Jesus pregou e anunciou. Então ele cataloga muito bem esses sermões. Marcos, ele se dedica mais à realização dos milagres de Jesus, enquanto Lucas, ele trabalha muito bem as parábolas. Você pode ver que em Lucas tem todas as parábolas. João, ele já muda o foco, ele trabalha a divindade, então, de Jesus. Quais as características, segundo esses escritores? Mateus, ele é um livro profético, porque
quando a gente vai ver, lá começa em Mateus 1, ele falando das alianças, citando a genealogia, ele fala das alianças ali de Davi e a aliança de Abraão, com Abraão. Marcos é um evangelho mais prático, ele fala do meu servo, meu renovo, descrito lá em Zacarias, enquanto que Lucas fala de um Jesus histórico, visando os gregos, a beleza e perfeição, e ele visava então o homem perfeito, enquanto que João tinha uma visão mais espiritual. Ele narra o eu de Jesus, a água viva, o pão da vida, o bom pastor, a luz do mundo. Marcos, quando a gente vai ver o evangelho de Marcos, você vai ver que a gente está falando como servo, que Jesus é descrito como servo. Quando você lê o evangelho de Marcos ali, você não vê Jesus como Senhor em nenhuma vez descrito pelos discípulos, nenhuma. A palavra Senhor aparece ali no Evangelho de Marcos 17 vezes. É o que aparece menos ali como Senhor é no Evangelho de Marcos, e nenhuma dessas vezes descrito pelos discípulos. Enquanto no Evangelho de Mateus aparece 72 vezes a palavra Senhor, no Evangelho de Lucas 101 vezes, e no Evangelho de João 108 vezes. Ou seja, o Evangelho de Marcos ele traduz exatamente essa tentativa de enquadrar, de encaixar Cristo, não aquele que veio para arrebentar, aquele que veio para destruir, aquele que veio para reinar, não. Ele tenta descrever um Cristo bem humano, mas um Cristo que veio da parte de Deus, mas ele veio não para cobrar, mas ele veio para dar, para se entregar. Marcos, o Evangelho do servo. Introdução ali. Marcos nos apresenta um Cristo que trabalha no reino e para o reino. Um Cristo que vai de um lugar a outro servindo, pregando a palavra, curando enfermos e libertando os cativos. Então, Marcos, ele pode ser considerado o relato inicial da vida de Jesus. Ele tem somente 16 capítulos, Marcos. É o menor dos evangelhos, vem de Marcos. E ele serviu os pais da igreja, os teólogos mais antigos, eles acreditam que Marcos foi o códice, o marco inicial, o escrito inicial para os outros evangelhos. Então, que os outros tiraram mais ou menos, Mateus e Lucas, por exemplo, tiraram mais ou menos uma visão partindo da de Marcos. Enquanto que Marcos, alguns os antigos, os pais da igreja, Papias e alguns outros, eles dizem que Marcos não andou com Jesus. Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos não caminhou com Jesus, não viu Jesus. Então, mas da onde Marcos tirou isso? A maioria das pessoas entendem que Marcos ele foi um dos discípulos de Pedro e que ele caminhou com Pedro. Pedro era aquele cara meio, imagina Pedro escrevendo alguma coisa meio rebuscada. Você vai ver no Evangelho de Pedro que os negócios é mais simplório, mais simples. As ideias são grandes, mas as palavras não. Então, o que a maioria das pessoas entendem é que Pedro, Marcos caminhando com Pedro, ele foi fazendo essas anotações e depois ele escreve isso aqui para os romanos, que os romanos estavam doidos, querendo saber notícias. Quem estava convertendo em Roma, distante demais de Jerusalém, mas as pessoas foram se espalhando e as pessoas queriam notícias. Então, o que Marcos fez? Marcos pega e escreve, então, este evangelho aqui e manda para Roma. Quem que era esse Marcos? Pastor, quem que era o Marcos? É um personagem, às vezes, controverso, que a gente não tem tantas referências assim para ele. Mas uma das coisas que se acredita, e com quase convicção, com 100% de certeza, é que ele era aquele João Marcos que era parente de Barnabé. Vocês leem, quando nós vamos ler o livro de Atos, a gente vê as viagens missionárias de Paulo. Então, Paulo, quando começa a fazer a sua primeira viagem missionária, ele leva Barnabé. Barnabé é um homem de Deus, um homem culto, um homem cheio do poder de Deus. E Paulo toma Barnabé, que toma o seu sobrinho, chamado João Marcos,
E ele pega e sai nessa primeira viagem missionária. Saem os 3 nessa viagem. Chega lá no meio do caminho, no metade do caminho, um local chamado Panfilha. Não se descreve o motivo, porque esse João Marcos dá na cabeça e diz: daqui eu não saio, eu não vou para frente, vou voltar. Eu não quero mais saber de viagem missionária. E Paulo ficou muito grilado com esse negócio, e só sei que João Marcos foi embora, voltou. E não quis seguir com eles, deixou eles na mão no meio da viagem missionária. Imagina isso, né? Você coloca fé em alguém, bom, vai comigo, vai ombrar, vai orar, vai estar junto, e na metade do caminho a pessoa fala: não, cansei, não vou mais não. Vocês vão sozinhos, eu vou voltar para casa. E aí o que Paulo poderia ter feito? Ficar com raiva dele. E inicialmente ele ficou com raiva dele. Tanto é que na segunda viagem missionária, Barnabé falou assim: eu vou levar meu sobrinho. Falou: não vai não. Paulo falou: não vai de jeito nenhum. Esse rapaz não entra, não pisa no mesmo navio do que eu, nem vento. Não entra no mesmo carro do que eu de jeito nenhum. Não come no mesmo restaurante que eu, jamais. Não vai. E a Bíblia descreve então, lá em Atos, se não me engano, Atos 15, uma pequena discórdia entre Barnabé e Paulo, que aí acabou Paulo realmente não deixando levar Marcos com eles na viagem missionária, e teve esse desentendimento. Tanto é que Barnabé então segue, vai fazer a missão com seu sobrinho Marcos, e Paulo toma Silas e continua a viagem missionária que ele estava previsto. Mas a gente vê que uma das coisas que Deus ensina é o perdão, é sobre perdão. E quando a gente vai ler na Bíblia, você vai ver que mais ou menos uns 12 anos depois desse acontecimento, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala e cita exatamente Marcos, sobrinho de Barnabé. Ou seja, ele entende que Marcos ele já tinha perdoado a Marcos e que ele já estava fazendo a obra de Deus sobre a assistência de Paulo. Mais na frente também ele escreve uma outra carta, eu acho que para a Filemon, e ele fala também de Marcos, mais uma vez. E quando ele está para ser morto, quando ele escreve a sua última carta, lá escreve a Timóteo, a sua segunda carta, já próximo já de ser decapitado, e ele então escreve dizendo que era para trazer com ele Marcos, que era para vir as pessoas de lá, trazer algumas coisas com ele, mas era importante trazer Marcos, porque Marcos era importante para Paulo. Ou seja, o que isso nos faz lembrar? Que nem tudo na nossa vida, nem todo percalço, nem toda derrapagem que às vezes a gente dá na vida, nem toda pisada de bola que às vezes a gente dá na vida, isso pode ser alguma coisa para o resto, eternamente, que a gente não possa começar de novo. No ministério, em alguma área da nossa vida que a gente às vezes pisou na bola, não foi como alguém que investiu em nós, alguém que acreditou em nós, e às vezes nós decepcionamos essa pessoa, não significa que vai ser dessa maneira para todo sempre. Isso, a gente vê isso aqui, nessa vida de Paulo aqui, que não é um fracasso que vai determinar como que será a nossa vida, o nosso ministério, a nossa vida com Deus lá na frente. Então há sempre uma maneira, há sempre um jeito e há sempre uma hora de recomeçar, quando alguém tem um coração contrito e alguém que saiba perdoar. E isso sempre faz com que a gente agregue, né? Essa carta principalmente aqui foi escrita a esses romanos, porque na época um governador era um governador cheio de ideias, ideias assim, que ele fez com que os cristãos fossem acusados de incendiar Roma. Os cristãos eram perseguidos, eram colocados nas arenas, para fazer, como que fala, festa para os pagãos, diversão, obrigado, para ter diversão para as pessoas. Os cristãos eram jogados nas arenas. Imagina, irmãos, uma arena lotada com 40, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas, e quem que era o espetáculo? Coloca-se lá 10 leões, solta lá 50 cristãos lá no meio da arena, e as pessoas vendo os cristãos sendo destroçados pelos leões. E ele fazia outra coisa também, pegava os cristãos e colocava nos postes, colocava óleo e
queimava os cristãos vivos e deixava durante a noite aquilo lá para servir de espetáculo também na porta da casa dele, nas festas de Nero, nas coisas ali. Os cristãos eram como tochas humanas para iluminar o jardim, iluminar as coisas de Nero. Então, esta carta foi escrita exatamente para incentivar os cristãos que a gente não é simplesmente que nós devemos aprender a viver uma vida, a morrer como mártir, a ter uma vida, a morte como mártir, mas foi ensinado para eles também a viver uma vida como mártir, não só morrer. Às vezes morrer é mais fácil, o mais difícil é ter uma vida do dia a dia, vivendo como mártir. E era isso que os cristãos aqui não entendiam, por que servia a Deus e ao mesmo tempo tanta perseguição, tanta morte na vida deles. Isso não é diferente nos nossos dias atuais, né? Vamos mais para frente. Com retrato, o servo foi preparado. Com retratos curtos, claros e poderosos, Marcos apresenta-nos o fiel servo de Deus, aquele a quem nós devemos imitar. Um dos versículos chaves que está na nossa revista é exatamente Marcos 10, 45, que diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. E um dos maiores exemplos que nós entendemos que Jesus disse isso, ele quis trazer um ensinamento sobre isso, já estava quase próximo da sua morte, e Jesus ele chega numa casa e está conversando com seus discípulos, e os discípulos iam conversando, batendo papo, Jesus falando de morte. Imagina a cabeça, Jesus dizendo para eles que iria morrer, que iria ser cuspido, que iria ser maltratado, que iria ser esbofeteado, iria ser morto, iria ser crucificado, e os discípulos de olho, ouvindo. Não passa pouco tempo, alguns mais engraçadinhos, né, os mais espertos pensaram, né, se Jesus vai morrer, é a hora certa agora então de eu ter uma conversa com Jesus. Imagina. Então a Bíblia diz que Tiago e João, em umas versões em alguns evangelhos dizem que a mãe deles juntamente, e outras dizem que eles sozinhos, chegam para Jesus e falam assim: Senhor, nós podemos ter uma conversa com o Senhor? Jesus falou: claro que pode. O que é que vocês querem? Olha só, eu imaginando, eu fazendo as minhas conjecturas, eles escutaram a conversa, que Jesus ia morrer, e agora eles chegam para Jesus, perguntam se quer conversar com Jesus, talvez até a mãe esteja junto, porque mãe é mais desse negócio assim, né? Talvez até mesmo a mãe estava junto nesse momento, assim. Um dos evangelhos diz assim que a mãe chegou para Jesus e pediu essa conversa, mas que eles estavam juntos. E disse assim para Jesus: Senhor, no teu reino, só podia conceder uma coisa e não deixar de fazer. Eu posso te fazer um pedido e o Senhor não deixar de fazer esse pedido? Jesus falou: diga, o que é? Ele disse: no teu reino, eu estou vendo o papel da mãe, eu gostaria que um filho meu assentasse à direita e o outro filho meu assentasse à sua esquerda. Ou seja, enquanto a esquerda representa poder, a direita representa autoridade. Tudo que a gente vê na Bíblia, mais ou menos, a gente vê isso. Ela não estava pedindo pouco, ou eles não estavam pedindo pouco. Senhor, já que o Senhor vai morrer mesmo, então a hora é essa agora de nós entrarmos na frente, porque a fila é grande. Então, se nós estivéssemos, o Senhor estiver no seu reino, deixa-nos, Senhor, ter essa autoridade, o poder está do seu lado. Foi aí que Jesus faz exatamente esta cena. Quando Jesus chega na casa, ouviu aquela conversa, viu aquele negócio, chega na casa, todos estão sentados, os discípulos estão sentados, e Jesus faz o quê? Ele tira a sua roupa ali, se cinge com uma toalha, pega uma bacia, aquela bacia, enche aquela bacia de água, e ele e os seus discípulos sentados ali, e ele começa a pé por pé. Ou seja, ele queria agora ensinar uma lição poderosa. Uma lição de que não importa nessa vida ou na vida eterna, não importa poder, nós não levaremos poder, nós não levaremos autoridade, não levaremos nada disso.
que é melhor você, isso que ele deixa, é melhor você servir do que você ser servido. Ele agacha e começa a lavar os pés dos discípulos, eu imagino, porque esta era uma tarefa básica, uma tarefa banal, uma tarefa de quem não tinha um emprego garantido. Eram as pessoas que tinham os empregos, sei lá, passageiros. É igual a pessoa não tem uma carteira assinada, hoje pega qualquer coisa, tem emprego temporário para trabalhar 15 dias, 20 dias, na época do Natal. Então, aqueles homens que faziam esse tipo de serviço, nas entradas, às vezes, dos locais, os convidados mais importantes, eles eram contratados exatamente para isso, aqueles servos mais baixos, do nível mais baixo, calão, ali, eles lavavam então os pés dos convidados mais importantes que chegavam nas casas. Então, eu imagino Jesus agora exatamente fazendo este papel. Ele se cinge, se despe da sua roupa e se cinge da maneira mais simples possível. E ele começa então a agachar. Eu imagino tirando as sandálias daqueles homens, tirando a sandália, imagina tirando a sandália, ele sabia exatamente quem o iria trair. Ele sabia exatamente quem o diabo já tinha colocado no coração para trair. E ele sabia essa pessoa. Eu imagino ele tirando, desabotoando as sandálias de Judas, lavando os pés de Judas, fazendo aquela lavagem no meio dos dedos ali, arrumando, lavando por cima, passando uma toalha, e ele vai de um por um, e ele chega em Pedro. Quando ele chega em Pedro, ele fala e ele vê, parece que ele entende. Pedro era um cara que captava as coisas mais rapidamente, parece, do que os outros discípulos, apesar de ser turrão, mas ele falava o que ele pensava. Era diferente, às vezes, dos outros que não falavam o que pensavam. Mas Pedro falava o que ele achava, o que ele entendia, o que ele pensava no seu coração. Ao Jesus chegar, Pedro, agora presente em Pedro, Pedro diz para Jesus assim: o Senhor não vai lavar os meus pés. Porque Pedro entendia que Jesus é que era a autoridade, e ele é que era o servo. Ele entendia que Jesus, como é que alguém que era Deus, ele tinha tido a revelação de que Jesus era filho de Deus, que era o Messias. Agora esse mesmo Deus está agachado lavando os pés de homens. E Pedro diz para Jesus: não, eu não vou deixar com que o Senhor faça isso. O Senhor não vai lavar meus pés. Jesus disse para Pedro assim: você não entende, Pedro, agora. Você vai entender depois. Qual que é esse significado? Agora você, na sua mente, mesmo que você tente captar, você não vai conseguir entender. Por que eu estou deixando? Por que eu estou fazendo isso agora? Ou seja, Jesus estava querendo não um ato em si, mas Ele queria trazer uma lição importante, preciosa, aos nossos corações. Exatamente isso, que esse tipo de serviço, o serviço quando vem do coração, quando ele vem da nossa alma, quando ele vem produzido da parte de Deus, ele é muito mais importante, por mais simples que ele seja, do que qualquer tipo de ofício que nós fizermos e executarmos para Deus ou em nome de Deus, com o nosso coração duro, ou com o nosso coração querendo receber recompensa, com nós querendo fazer o bem, porque nós sabemos que vamos receber alguma coisa em troca. Então Jesus está dizendo assim: vocês não têm nada para me oferecer, vocês não têm coisa alguma a me oferecer. E ele diz, diante de Pedro ali, ele diz assim: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E em outras traduções diz assim: não, esse não ter parte comigo significa, se eu não te lavar, você não é o meu companheiro, não é o meu amigo. Então, o que Jesus estava dizendo para Pedro? Fala: Pedro, isso aqui é importante eu fazer agora, mesmo que você não entenda. E Pedro, mais uma vez, captou, e mais uma vez foi extremista. Mais uma vez: Senhor, já que o negócio é assim, o Senhor está falando, eu captei, pode lavar meu pé, as mãos, a cabeça, o corpo, lava tudo, se o Senhor quiser. Jesus falou: não é importante, quem já está limpo, ou seja, a quem eu purifiquei, só precisa essa lavagem de pé, é do dia a dia.
É esse dia a dia com Cristo, esse dia a dia com Deus, é essa lavagem que todo dia nós temos que nos purificar, crescer, é todos os dias nós precisamos mais buscar a Deus, é cada dia mais nós precisamos santificar, é essa lavagem diária. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, vocês já estão, eu já coloquei a limpeza, a pureza no coração de vocês, agora o que vocês têm que fazer é seguir isso, fazer isso no dia a dia, na simplicidade. Quantos estão me entendendo? Amém? E Jesus disse para eles: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Vamos mais para frente. No tempo do anonimato, mesmo sendo o Pai da eternidade, onde está descrito lá em Isaías 9:6, Cristo submeteu-se ao tempo. Diga comigo, submeteu-se ao tempo. Para que ele submeteu? Para servir aos propósitos divinos ou aos propósitos eternos. O que está escrito em Isaías 9:6? Porque um menino vos nasceu. E o que mais? E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome? Seu nome será? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vocês viram aí que as palavras, elas são duplas? É um adjetivo e um substantivo juntos aqui, nessa aqui. Ou seja, o seu nome será, a maioria dos escritores entendem que não são 5 desígnios para Jesus. Que Jesus, em Isaías 9:6, não está querendo dizer que Jesus é maravilhoso, apesar de que seja. Não quer dizer que é maravilhoso, que Ele é conselheiro, e depois Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 2. Então, a maioria dos escritores diz o quê? Que Ele é o quê? E o seu nome será chamado de maravilhoso conselheiro, que Ele é maravilhoso conselheiro, então que Ele é Deus forte, que Ele é o Pai da eternidade e é o Príncipe da paz. Cada um com 2, entenderam? Amém. Vamos lá então. Tudo tem um tempo determinado. Aqui está falando de tempo, que Cristo se submeteu ao tempo. Por que Jesus não começou o seu ministério antes e só começou aos 30 anos? Por que Ele não começa o ministério aos 16, 18, 25, 28, 29? Por que Ele começa o seu ministério somente aos 30 anos de idade? É porque, pela lei, um homem só poderia ser considerado como instrutor, mestre, ou um homem considerado maduro para assumir todas as suas responsabilidades, a partir dos 30 anos de idade. Então, por que Jesus não começa isso antes? Porque, primeiro, ele era chamado de rabi, ou seja, era aquele que era o mestre dos mestres, era o cara. Então, ele só poderia ser reconhecido. Jesus se chega, bom, será que se ele era homem, se ele era Deus? Existe uma teoria demoníaca chamada dokeos, ou docetismo, do grego, que dizia que Jesus ele não era homem, ele parecia homem, e outro dizia que ele não era Deus, parecia Deus só. Alguns acham, nessa teoria docetista, que João combateu, e muitos depois vieram combatendo nos primeiros, segundo, terceiro, quarto século da era cristã, combatendo exatamente isso. Alguns diziam que Jesus então não era Deus, que Jesus era um homem comum, que simplesmente o Espírito Santo, no dia do batismo dele nas águas, o Espírito Santo se apossou de Jesus, e na sua morte o Espírito Santo abandonou Jesus e sumiu de Jesus. Então Jesus foi Deus entre o batismo e a sua morte. Essa é uma teoria maligna, demoníaca, chamada docetismo. Então, isso é bom, às vezes, a gente aprender isso. Então, esse Jesus, ele, com 30 anos de idade, ele tinha essas credenciais.
para realizar a obra de Deus completa e as pessoas não estarem duvidando pela lei, porque as pessoas eram muito legalistas. Teve um pontapé, e eu coloco esse verso aqui, onde Jesus dá o pontapé inicial do seu ministério como o Messias. Está descrito lá em Lucas 4, nos versos 18 e 19, que quando Jesus toma, olha só, às vezes na nossa vida nós temos que tomar algumas decisões importantes, e tem que existir um momento crucial em nós. É verdade que o batismo de Jesus serviu de um pontapé para ele iniciar o seu ministério, indo ali, se der tempo nós vamos falar um pouco sobre isso, aqui, saindo ali pelo deserto. Mas quando Jesus entra na sinagoga, depois, a primeira vez, a Bíblia diz que ele toma um livro, e ele abre lá em Isaías, descrevendo o profeta Isaías, e ele diz, está descrito em Lucas, ele diz assim, imagina ele, alguém, vocês como se fosse o auditório da sinagoga. Então, de vez em quando, uma autoridade pegava, escolheria, pedia ao mestre, lá, o mestre que era responsável pelos rolos, e alguém pedia que ia dar uma palavra, uma breve palavra, o auditório ouvindo, o que o mestre estaria ensinando, e Jesus fala para me sumiu o nome, para o sujeito que segurava os rolos, e ele diz o seguinte, me traga o rolo do profeta Isaías. E a Bíblia diz que Jesus abre então o rolo do profeta Isaías e começa a dizer exatamente o que Isaías disse e profetizou há 700 anos atrás. E Jesus, imagina isso, o olhar das pessoas, e ele diz assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus faz isso, a Bíblia diz que, ele diz que hoje se tinha cumprido aquela profecia. Imagina a cara das pessoas. E ele diz que ele toma aquele negócio, lê isso, fala e se assenta ali naquele lugar. Ou seja, teve um momento na vida de Jesus, e esse momento aqui aconteceu, em que ele se coloca e ele toma uma posição, não do 0 aos 30 anos, mas quando ele chega nos 30 anos, ele toma a posição que ele deveria tomar. E ele fala agora, ele assume porque ele veio a essa terra. Ele diz, e ele começa a citar o profeta Isaías, dizendo que o Espírito de Deus era sobre ele, que não veio para fazer qualquer coisa, mas para libertar os cativos, para trazer restauração, vista aos cegos, e para fazer grandes coisas. E ele diz, hoje se cumpriu essas escrituras nos vossos ouvidos. Então, Jesus aqui está dizendo aqui que ele teve um tempo para todas as coisas, existia um tempo. E é isso que nós estamos falando sobre, ele se submeteu ao tempo para servir aos propósitos de Deus. Vamos mais para frente. O batismo aqui, Jesus no batismo. O batismo de João era de arrependimento para a remissão dos pecados. Por isso ele disse que Jesus não precisava submeter-se a ele. Jesus então não precisava passar pelo batismo, mas como servo obediente, ele fez o quê? Ele passou pelo batismo. João também, mais uma vez, agora esse João aqui, o Batista, ele disse, não, mas eu não posso batizar o Senhor de jeito nenhum. Mais uma vez, Jesus teve que convencer ele a batizar, a fazer o batismo, para que se cumprisse os propósitos de Deus. Por quê? Porque ali no batismo também se revelava. Quando João vê Jesus, vê aquele homem chegando para ser batizado, aquele homem na realidade era primo dele, era primo de Jesus. Mas João, não pela carne, mas ele entendia pelo Espírito de Deus, que quando ele vê Jesus, e ele fala aquelas palavras tremendas, maravilhosas, que as pessoas estavam acostumadas de entregar um cordeiro lá nas festas, lá no tabernáculo, para que os pecados deles fossem simplesmente expiados. Imagina isso, entregavam um cordeiro para que os pecados fossem expiados, ou seja, até a próxima festa, os pecados estavam, parece que cobertos ali, livre. O cara estava desimpedido, a acusação não existia. Mas somente até um outro momento. Eles tinham que oferecer um sacrifício, oferecer um cordeiro. Jesus agora está para ser batizado e João olha para ele e diz,
aponta o dedo para Jesus e a multidão perto de João, e ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, esse Cordeiro vai ser oferecido em sacrifício, mas não mais para expiar pecado, mas agora para arrancar o pecado do mundo, para tirar o pecado do mundo, para não existir mais pecado do mundo. Oh, glória a Deus! Essa revelação também aqui de João foi tremenda, por isso que Jesus quis passar pelo batismo aqui. O próprio Jesus disse no batismo que ele seria diferente do batismo de João, porque tinha o batismo de João, era aquele batismo para fazer o arrependimento de tudo que o camarada tinha feito. João disse assim: olha, vai vir um após mim, que ele não vai batizar igual eu batizo, mas ele vai batizar vocês com fogo. Ou seja, é um negócio diferente. Tinha o batismo de João. Tem umas igrejas, irmão, presta atenção. Tinha umas igrejas, tem uma igreja aí que briga por... Tem um negócio de batismo. E aí? Batiza em nome de quem? Batiza em nome de Jesus, como disse Pedro, que vós batizarei no nome do Senhor, ou batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual que é certo batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou batizar em nome de Jesus? E algumas igrejas brigam por isso. O que Jesus estava tentando ensinar não é uma fórmula de batismo, mas é a importância do batismo a partir daquele momento, ali que quando a palavra de Deus diz e confirma que quem crê e for batizado será salvo. Agora, não sei quem pregou aqui esses dias, falando aí quem não for batizado vai ser salvo? Quem crê e não for batizado vai ser salvo? O batismo, o importante é a crer, é você crer. O batismo faz parte dessa continuidade. O batismo faz parte dessa, mas não significa que a pessoa que simplesmente batiza vai ser salvo. Quem vai ser salvo é quem crê, e não quem é batizado. O batismo serve. Então, as pessoas, as igrejas, estão brigando simplesmente porque estão dizendo: o que é normal batizar? O que é melhor, batizar em nome de Jesus? O certo, batizar em nome de Jesus? Ou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O batismo de João, então, o que era o batismo? Por que Pedro está querendo dizer batizar em nome do Senhor? Pedro está dizendo assim: olha, existiu o batismo do João. O João era considerado, então quem batizava ganhava o nome, tinha o nome dessa pessoa. Então o batismo de Jesus também tem um nome. Então a pessoa, apesar que Jesus nunca batizou, não batizou ninguém, os discípulos deles que batizavam. Então, mas o que as pessoas estavam brigando por isso? É se é certo batizar em nome de Jesus ou se é certo batizar em nome do Pai e do Espírito Santo. Quem que Pedro falou? Pedro falou que deve batizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus por quê? Porque ele levantou que Jesus é o nome, a pessoa que deve ser batizada. E o próprio Jesus disse que deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu te faço uma pergunta para vocês, aqui agora, e gostaria que vocês me respondessem. Se Deus falasse uma coisa para você, pessoalmente, e você saísse na rua ali e encontrasse alguém sobre o mesmo assunto, sobre a mesma circunstância, falasse outra coisa, quem que você ia seguir? Deus ou o homem que falou para você? Se você tiver em dúvida em quem seguir, se é Pedro que falou uma coisa, ou Jesus que falou outra coisa, quem que você vai servir em caso de dúvida? Jesus. Então Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não significa, se batizar com um copinho na cabeça também, está batizado. Isso não significa, se batizar deitado na água, se deixar pegar o cabra que é mala, igual aquele gordo que foi batizado. Você lembra um traficante brabo lá do Rio de Janeiro, chamado Gordo, há uns 20 anos atrás? Foi batizado lá. Alguém queria que deixar o cara lá, já batizar na piscina e já deixar o cabra lá dentro, né? Já mata logo, para não pecar mais. Então não importa o tipo de batismo.
Tem igrejas tradicionais, tem outras igrejas que batizam entrando na água, mas não vamos entrar, não é estudo sobre batismo aqui. Importa que Jesus foi batizado para que se cumprisse, e Ele deu os ensinamentos para que nós também pudéssemos ser batizados. Então nós estamos fazendo isso, nós somos batizados hoje, a igreja é batizada. Marcos 1, 10 e 11 diz que ele foi servo apresentado pelo Espírito Santo. Diz assim: logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado. Nesse ato aqui, o que acontece aqui? Esse servo, Jesus, ele é apresentado agora pelo Espírito de Deus. Na Bíblia não tem nenhuma palavra chamada Trindade. Você não vai achar a palavra Trindade na Bíblia, não existe palavra Trindade, como não existe um bocado de outras coisas que tem, que às vezes a gente fala e às vezes fala bobagem também. Mas não tem. Mas aqui nesse momento, o que a gente vê aqui? Vê exatamente isso, as três pessoas, a figura das três pessoas: Jesus, o Filho que entra na água para ser batizado. Quando ele acaba de ser batizado, a Bíblia diz que o que é? Logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como uma pomba descia sobre ele. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, como uma pomba, repousou sobre Jesus. Ou seja, a primeira pessoa, a terceira pessoa, o Filho; a segunda pessoa, o Espírito Santo; e agora a primeira pessoa da Trindade fala e brada dos céus, dizendo e apontando e dando início também nesse momento aqui o testemunho de vida de que quem Jesus era, e o próprio Deus dizendo. Imagina essa voz no céu, Deus dizendo assim: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Imagina as pessoas ouvindo isso, essas coisas, testemunhando disso também, ouvindo isso do céu, ouvindo essa voz, ouvindo tudo isso. Eu não sei se as pessoas conseguiram ver a pomba, não sei se conseguiram ver isso aqui, não fala, a Bíblia não descreve isto aqui. Mas eu imagino se as pessoas viram, se elas ouviram a voz e puderam ter essa visão também de algo sobrenatural, assim como na transfiguração apareceu sobrenaturalmente ali aquelas figuras humanas ali de Elias, né, de Moisés. Eu acredito também que às vezes as pessoas viram esse momento aqui tão tremendo, e uma voz do céu bradando que Jesus era o Filho de Deus, e que ele tinha prazer naquele filho, naquele servo, daquilo ali. Ou seja, de um carpinteiro, dos 30 anos, Jesus trabalha de carpinteiro, que era conhecido, agora as pessoas já teriam que ter uma outra mentalidade, de um carpinteiro que fazia casa, fazia barraca, fazia mesa, fazia cama, fazia as coisas. Agora, naquele momento do batismo ali, as pessoas agora vão ter que ver Jesus diferente, porque alguém testemunhou dizendo que ele não era simplesmente um carpinteiro, mas que ele era o Filho de Deus. Em uma vida de oração, influenciado pela vida de oração de Jesus, um dos discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Foi aqui nesse momento, eu coloquei aqui alguns tópicos importantes, que Jesus ele começa a ensinar esse modelo de oração, e ele discorre através exatamente da perseverança que nós temos que ter em oração. Aqui o Evangelho de Lucas menciona a vida de oração de Jesus em praticamente cinco passagens importantes. É o que mais descreve. Só no último dia de vida, na sexta-feira, Jesus orou 3 vezes. Olha só. Jesus, para ir, antes de ser morto, ele ora 3 vezes. Ele ora no cenáculo, ele ora no Getsêmani e ele ora no Calvário, lá no Calvário. 3 orações que Jesus, no cenáculo, que estava ali com os discípulos. Olha a oração que Jesus fez no cenáculo. É uma das orações mais lindas que tem descrita por João. Ele diz assim, num dos versos 20 e 21, um dos versos que eu mais amo no livro de João. Ele diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim,
para que todos sejam, olha só, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, e para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa maravilhosa, está falando da unidade, da união, está falando aqui que o nosso testemunho vai ser responsável. Irmãos, preste atenção numa coisa, o meu testemunho, o seu testemunho vai ser responsável para que as pessoas venham ou não a crer em Cristo que foi enviado por Deus. O que ele está dizendo é exatamente isto aqui, ó. Ele está dizendo que a unidade, a união, vai fazer com que as pessoas do mundo vão nos notar que nós somos diferentes, que o Cristo que nós pregamos não é um Cristo religioso, não é um Cristo na cruz, não é um Cristo de festa, mas é um Cristo que salva, que muda, que transforma as vidas das pessoas, que faz algo diferente, faz algo visível, palpável, algo que fez na nossa vida, e que Ele é o nosso testemunho. Quando Ele diz, e ser-me-eis testemunhas em todos os lugares, Ele dizendo isso para os seus discípulos, Ele estava dizendo exatamente isso. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei ensinar, eu não sei isso, mas Ele nunca pediu para você ser pregador, ser cantor, ser isso, ser aquilo, não. Ele está pedindo para você ser o quê? Testemunha. Testemunha. O que é testemunha? Testemunhar é o quê? Relatar aquilo que viveu, aquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que sentiu, aquilo que faz parte da alma, aquilo que faz parte da vida. Será que nós temos condição de testemunhar de Jesus? O que é que Jesus tem feito por você? Pastor, eu não tenho testemunho, nunca matei ninguém. Pastor, eu tenho uma vontade de ter matado uns 15, 20, porque eu tenho um testemunho forte. Quem falou que nós precisamos de testemunhos desse tipo? Nós temos que ter os testemunhos, não daquilo simplesmente que Jesus fez por nós, mas aquilo que Ele ainda continua a fazer na nossa vida. Só vou passar rápido agora, e estou terminando. Sério. 2.1. O servo no livro dos Salmos. No Salmo 2.7, a declaração de que Deus, que Jesus é seu Filho, ela se cumpriu em Mateus 3,17, dizendo que esse é meu Filho amado. O Salmo 16:10 cumpriu sobre a ressurreição de Jesus. O Salmo 22:16 diz que Ele teria as mãos e os pés furados, e se cumpriu isso em João 20:25. Salmo 22:18, repartem-se entre si as minhas vestes e lancem sorte sobre minha roupa. Falaram sobre as vestes que os soldados estavam ali. Ou seja, em Salmo lá no 16, que Jesus, 16:10, quando a ressurreição de Jesus, eu até coloquei essa placa aí, né? Quando o anjo chegou no túmulo, as mulheres chegaram no túmulo, e o anjo estava lá, ele diz exatamente esta frase: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. É essa placa que tem no túmulo, lá em Jerusalém, onde pseudo túmulo de Jesus, onde que Jesus foi sepultado, existe essa placa. Lá em Jerusalém tem os restos mortais de Davi, tem os restos mortais dos grandes pais ali, alguns da igreja que existem ali, mas quando chega no túmulo de Jesus, existe essa placa: He's not here, for he is risen. O que significa o quê? Ele não está mais aqui, pois Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele já ressuscitou. E outra, mais para frente, o servo no livro de Isaías, o Messias nasceria de uma virgem, Isaías 7:14, o Messias realizaria milagres, Isaías 35. A pessoa ser crucificada era um padrão para ladrões, assassinos, bandidos, mau caráter, gente contra o governo. A pessoa ser chicoteado era normal para essas pessoas. Mas o que Isaías viu e o que aconteceu é que Jesus também foi cuspido.
alguém só cuspia, principalmente naquela época. Hoje a gente vê cuspe em BBB, vê cuspe em não sei aonde, vê cuspe para todo lado, se você for assistir. Mas a pessoa só era cuspida naquela época porque tinha um significado muito grande. Aquela pessoa que recebia um cuspe no seu rosto, estava querendo dizer que essa pessoa era a pessoa mais insignificante, mais vil, mais desprezível. A pessoa que não merecia nada, uma pessoa que não merecia coisa alguma, a não ser o que saía das entranhas e que ia para o lixo. Quando Jesus foi cuspido, foi exatamente esse o sentimento que as pessoas tinham. Aqueles homens, os soldados romanos, fazendo isso, significando, ou seja, eu tenho nojo, eu tenho asco, eu não quero ficar nem perto de você, você não merece nem o meu chicote. Era isso que estava dizendo. Olha que Isaías viu 700 e tantos anos antes de Cristo. E ele diz, o Messias será desprezado pelos judeus, o Messias será açoitado e ferido, mas a determinação de Jesus em cumprir a boa obra que lhe for entregue é algo extraordinário. Mesmo sabendo de todo o sofrimento que iria passar, não desistiu. Não desistiu. Você lembra quando Pedro, cheio de boa intenção, ele deu uma dosinha santa de Jesus, santa não, né? Uma dosinha maligna de Jesus e falou, Senhor, Jesus estava falando tudo que se iria passar, cuspido, receber chicotada, chibatada, preso, morto, crucificado, e Pedro ficou numa dó de Jesus e falou, Senhor, isso nunca, jamais isso vai acontecer com o Senhor. Se depender de mim, ninguém põe a mão no Senhor. O homem tinha acabado de revelar que Jesus era o Filho de Deus. Tinha acabado de revelar que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, eu acho interessante o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus olha, não precisava falar isso. Jesus olha para os discípulos e depois chega perto de Pedro. Por que tinha que olhar para os discípulos? É porque, evidentemente, os discípulos olharam todo mundo, né? Com uma coisa dessa. Pedro tinha acabado de dizer que Jesus era o Filho de Deus. E agora ele continua o sermão dizendo que vai morrer. E Pedro fala, de jeito nenhum, o Senhor nunca vai morrer. De jeito nenhum, não vai. Aqui não morre não, aqui tem nego macho, não deixa matar não. E Jesus olha para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás. Olha só. Para trás de mim, Satanás. O cara tinha acabado de ter uma revelação de Deus e agora já está sendo chamado de Satanás no mesmo. Mas deixa Pedro para lá. E agora terminando, agora termina mesmo. Exemplo de fidelidade. Mesmo se sentindo abandonado, em momento algum Jesus demonstrou infidelidade, mas manteve-se fiel até a morte, morte de cruz. E exemplo de humildade. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem urgência, ou sem arrogância, prepotência ou soberba. Jesus foi humilde, sim ou não? Hã? Se você fosse começar uma obra grandiosa, por onde você começaria? Lá naquela região. Se você fosse selecionar homens, quem você selecionaria? Será que se eu tivesse para escolher você não, talvez você tenha mais visão do que eu. Se fosse eu para me escolher e colocasse na minha roda, o primeiro que eu pegava seria Nicodemo. Vem cá, você é do meu time. Jesus falou, não serve para andar comigo. Você é homem de ar-condicionado, gabinete, televisão, 4K. Você não serve para andar comigo, não. Se você tivesse que começar numa região, você começaria onde? O ministério seu. Eu começaria em Jerusalém, lá no templo, e ficaria só no meio do povão ali, da nata. Jesus fez o quê? Foi lá para Galiléia, lá em cima, que não vale nada. Alguém até falou assim, quando Jesus se apresenta, alguém defende Jesus como Messias, alguém falou assim, ei, dá uma olhada na literatura aí e vê se tem alguém que presta que veio lá da Galiléia. Não tem um que eu conheço. Jesus passa 2/3 do seu ministério na Galiléia. Ou seja, no lugar mais ruim que existia. O seu ministério foi feito lá entre os pobres, 2/3. Dos seus 12 discípulos, 12.
11 foram tirados da região da Galileia. O único que não foi tirado da Galileia, foi tirado lá da Judeia. Adivinha quem foi? Judas. E olha o que deu. Vamos ficar de pé. Quero orar nessa manhã. Na conclusão, eu coloquei que assim como Cristo foi o servo fiel, precisamos seguir como seus imitadores o caminho da fidelidade. E nós temos que ter coragem de dizer como Paulo disse. Paulo se coloca aí e diz: olha para mim, sede meus imitadores. Não porque eu imito, mas quem eu imito merece respeito. Ele está dizendo: olha, pode ser o meu imitador, porque eu olho para Jesus e imito Jesus. E o que ele está dizendo para nós nesta manhã é que nós precisamos de pessoas para que a gente possa identificar, de pessoas que também amam, seguem, servem, se espelham, servem a Jesus. Ou seja, nós podemos estar ombrando com alguém, mas alguém que está de olho em Jesus, que não perde os olhos em Jesus. Nós precisamos ser fiéis a Deus, mas nós nunca vamos simplesmente servir a Deus sem depender de pessoas humanas, sem estar aqui. Jesus colocou exatamente essas pessoas para nos guiar, para nos ajudar, para nos alimentar, para orar por nós, para interceder por nós. Então nós vamos precisar de amigos, vamos precisar de gente do nosso lado, vamos precisar de gente para chorar conosco, vamos precisar de pessoas para orar conosco, vamos precisar de pessoas para colocar o dedo na nossa cara e dizer assim: olha, você está errado, você está errada, o caminho não é esse, você está seguindo um caminho errado. Nós não podemos ser coniventes com erro, com coisa alguma. Nós temos que servir e seguir a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, mas nós precisamos de homens, de pessoas que servem para nós de guias espirituais, de lideranças espirituais, de alguém que esteja ombrando conosco e que nos leve a seguir o mesmo Cristo que Ele está seguindo. Amém, amados? Feche os seus olhos. Querido Deus, te louvamos nesta manhã, te agradecemos pelo teu zelo, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta lição que nós aprendemos aqui hoje. Obrigado porque o Senhor enviou a Jesus Cristo, servo dos servos. Obrigado porque, através da sua servidão, Ele deu a sua própria vida. Ele não se deixou, meu Deus, levar por coisa alguma. Ele não se deixou ser enganado pelo diabo. Ele não se deixou ser enganado pela luxúria. Ó Deus, mas Ele seguiu os caminhos e os propósitos que o Senhor teve na sua vida. Nos ajuda a servir também a Jesus. Nos ajuda a seguir os caminhos de Jesus. Nos ajuda a seguir nas pegadas do nosso Salvador, ó Deus. Tem misericórdia de nós, da nossa vida, da nossa dia a dia, Pai. Ajuda-nos a cada dia ser crentes melhores, cristãos melhores, pais de família melhores, ó Deus, servidores melhores, empresários melhores. Ó meu Pai, nós podemos melhorar cada dia, cada manhã. Nos ajuda, nos auxilia, e que nós podamos ter, meu Deus, a vontade e o rosto do Senhor estampado na nossa vida, e as pessoas olharão e dirão: eu quero servir a esse Deus, porque Ele serve um Deus fiel. Obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, amados irmãos.